Deus do crime. Capítulo 45 ao 49. A condição familiar. Taiyuki pegou o espelho de revelação do demônio enquanto estava em frente à loja de penhores da Grande Mama. Ele se sentia tenso sempre que ia encontrá-la. Taiyuki verificava suas habilidades sempre que vinha a esse lugar. Ele precisava saber o que podia fazer. E o que era possível também. Dessa forma, ficaria mais confiante ao lidar com a Grande Mama. Após o incidente do Rosário, o relacionamento deles se tornou parecido com uma parceria. No entanto, ele sempre precisava estar pronto para qualquer tipo de problema que poderia acabar surgindo. Então, primeiro, as habilidades criminais. Ele tocou no espelho de manipulação do demônio e analisou as habilidades criminais que ele possuía. Roubo, espionagem, variação de voz, falsificação, aposta e violência, tudo isso resultava em 6 habilidades criminais. Ele também tinha 10 pontos de afinidade que poderiam ser usados para fortalecer essas habilidades. Cada uma delas possuía um tipo de charme. Eu gostaria de usar esses pontos, mas acho melhor guardar, já que não sei do que mais precisarei no futuro. Em seguida, ele conferiu suas estatísticas. Estamina 59. Inteligência 47. Agilidade 24. Destreza 39. Taiyuki usou a habilidade de falsificação durante o caso do Ippo. E além disso, também usou um ponto de afinidade para conseguir uma habilidade especial temporária. Sua destreza subiu em 5 pontos. E 3 de suas estatísticas estavam próximas da condição necessária para atualização. Em um futuro próximo, ele poderia alcançar o 2º grau. Nobre. Como plebeu, existiam muitas restrições para suas habilidades. Então ele queria alcançar essa nova classificação o quanto antes. Algumas coisas são difíceis de se fazer com apenas essas habilidades que eu tenho. Na noite anterior, Taiyuki lutou contra o Ippo e teve que usar tudo o que tinha para vencer. O Ippo era um psicopata. Mas se considerasse apenas a força dele, não estaria entre os primeiros da lista negra. Entre os criminosos que ele encontraria no futuro, havia pessoas com habilidades sobre-humanas. E até mesmo terroristas que usariam bombas para matar centenas de pessoas de uma vez. Além disso, também teria um culto falso com milhares de seguidores. Taiyuki logo iria se deparar com isso. Antes disso, ele deveria, ao menos, atualizar sua classificação para nobre. Não sei se a classificação de nobre é muito melhor, mas ainda deve ser melhor que minha classificação atual. Atualmente, ele tinha se encontrado com 6 pessoas da lista negra. Curiosamente, o contador atualizou, mesmo sem ele prender Flor do Luar e a Grande Mama. No caso da Flor do Luar, ele pegou Kim Sang-yun. E depois de receber o rosário da Grande Mama, uma notificação apareceu no espelho de revelação do demônio. Parecia que a apreensão não era a única condição existente. De qualquer forma, ainda faltam 14 pessoas. Para fazer isso, ele precisaria manter um bom relacionamento com a Grande Mama. De qualquer forma, o importante era descobrir mais coisas sobre a morte de Park Young-wan. A Grande Mama era como uma cobra.
Era perigoso acreditar em tudo o que ela falava. Mesmo assim, agora vamos deixar tudo claro. Taiyuki abriu a porta da loja de penhores. Omo. É Taiyuki. Você veio para um emprego de meio período? A grande mama olhou para cima e perguntou. A boca de Taiyuki se contraiu. Dizendo isso depois de me falar coisas tão chocantes. Oh! Na verdade, ela é uma mulher assustadora. Vamos continuar a conversa de ontem. Eu quero que você me dê informações adequadas sobre Park Young-wan. Era normal fazer perguntas, já que ele tinha pago uma taxa pela informação. Oh! Claro! Já tenho tudo preparado. A grande mama entrou em uma sala e voltou com um envelope de papel. Leia isso. Taiyuki concordou e analisou o conteúdo. Tinha tudo sobre Park Young-wan. Onde nasceu? Quais escolas frequentou? Suas notas escolares. Os nomes de seus amigos mais íntimos e até mesmo os clubes aos quais ele se juntou na universidade. Era incrível que a grande mama tivesse conseguido investigar tudo isso. Demorei um pouco mais do que devia. Me desculpe por isso. Eu organizei algumas informações importantes como um serviço especial. Você quer elas também? Sim. Park Young-wan é nativo de Gangwon-do. Uma pessoa supostamente autossuficiente. Como você pode ver nas coisas que consegui. Ele estudou muito e desenvolveu sua força. Ele era popular devido a uma personalidade brilhante. Esse tipo de pessoa é chamada de um China? Sim. Ele é literalmente a personificação disso. Mas Park Young-wan tinha uma característica bastante incomum. Escute isso. Dentro do envelope estava um gravador. Taiyuki colocou o fone de ouvidos e apertou para reproduzir o conteúdo. Então, ele ouviu uma conversa muito barulhenta. Era uma conversa entre um homem com a voz grossa e uma pessoa de meia idade. Você pode me contar mais sobre os hábitos de Park Young-wan que mencionou antes? Sim. Young-wan tem um hábito. Pode ser chamado de um tipo de tique nervoso? Os lados da boca dele se contraem sempre que fala. Mas por incrível que pareça, durante os comícios eleitorais isso não acontece. Então, no dia seguinte, isso acontece várias vezes em um minuto. A grande mama disse. Ouça a próxima faixa. Taiyuki manipulou o gravador e pulou para a próxima conversa. Desta vez, era a conversa entre um homem de voz grossa e uma pessoa idosa. O que você quer dizer? Às vezes Park Young-wan se esquece das coisas? Então, ele é muito bom no que faz. Mas depois de alguns dias, quando perguntei sobre isso, ele esqueceu completamente o que tinha acontecido. Ele já é tão esquecido. Mesmo sendo tão jovem. Ah! Mas o cérebro dele é realmente ótimo. Ele nunca saiu da primeira posição na escola. Taiyuki olhou para a grande mama depois de escutar isso. Essas são entrevistas a respeito de Park Young-wan. Sim. Todos o conhecem desde o ensino médio. Eu fiquei sabendo de algo chocante. Isso é, preciso dizer? 2 anos atrás. Ele morreu. Isso mesmo. Eu descobri isso. O que exatamente aconteceu? A grande mama riu e ergueu um dedo. Taiyuki. Desculpe. Mas a investigação está aqui. Isso custou exatamente 10 milhões de won.
Se quiser saber mais, terá que pagar mais. Os olhos de Taiyuki se contraíram. Ele precisaria pagar mais se quisesse saber mais? Este não era um anúncio que aparecia dividindo um pornô em partes. Isso era demais. Infelizmente, Taiyuki precisava saber disso. Então, quanto mais eu terei que pagar? Isto é suficiente. Taiyuki suspirou. Ele estava feliz por ter economizado dinheiro suficiente. Embora fosse uma grande quantia. As habilidades de investigação da Grande Mama valiam a pena. Além disso, o próximo relatório provavelmente teria muito mais informações. Você coloca um preço muito baixo nas coisas. São 100 milhões. 100 milhões? Considere que a informação vale isso. Certo? Taiyuki estreitou os olhos. A Grande Mama era uma visionária. A informação sobre Park Young-wan precisava ser obtida. Mesmo se ele tivesse que pagar caro por isso. Desculpe. Mas eu já gastei os 100 milhões que recebi com o Rosário. Oh. Mas você não ganhou algum dinheiro com a SY? A Grande Mama sabia de tudo. No entanto, ele não poderia usar esse dinheiro. Ele era para Han. Ele não podia pensar em tocar nisso. Você terá que esperar um pouco pelo dinheiro. A Grande Mama disse com um sorriso suave no rosto. Se eu não receber o dinheiro, então não existirá nenhuma investigação. Você deve estar ciente disso. Essa velha. A expressão de Taiyuki se distorceu. Não importava o que. Ele precisava das informações a respeito de Park Young-wan. No entanto, ela poderia não falar tudo. Mesmo depois de receber os 100 milhões. Ao contrário do incidente com o Rosário. Desta vez Taiyuki foi acuado pela Grande Mama. Assim, Taiyuki decidiu usar um trunfo. Enfim. Deixa eu perguntar uma coisa. Existe alguma obra de arte que você precise? A Grande Mama concordou com um sorriso caloroso. Kang-suk estava sentado à mesa, com uma expressão confortável depois de um longo tempo. Taiyuki perguntou de onde ele estava. No lado oposto da mesa. Faz muito tempo desde que você veio jantar pela última vez. Sentiu falta da Noona? Kang-suk ficou surpreso e respondeu rapidamente. Eu vim para te ver. Sim. Claro. Taiyuki concordou com uma expressão convencida. Eu estava ocupado com um caso horrível. Mas de alguma forma, ele foi resolvido. Eu finalmente tenho um pouco de tempo para descansar. Eu não sei o que aconteceu. Mas estou feliz por isso. Sim. Na verdade, não precisei fazer nada. É meio estranho. Já que acabei colhendo os frutos dessa conquista. Amanhã eu formalmente passarei todas as informações ao alto escalão. A expressão de Kang-suk estava séria. Naquele momento, Taiyuki sentiu um nó no peito. Esse era o caso de um serial killer que matou 2 pessoas e quase conseguiu fazer uma terceira vítima. Resolver isso seria uma grande conquista para um detetive. No entanto, Kang-suk estava tentando chutar os próprios pés. Ah! Essa pessoa! Esse é o jantar que eu preparei pessoalmente para ele. E está cuspindo em tudo. Ele é tão correto que está se prejudicando.
Kang-suk realmente era uma pessoa muito boa. No entanto, esse tipo de pessoa sofreria muito no mundo. Parecia que Taeyuki teria que fazer mais algumas coisas por Kang-suk. Taeyuki falou com cautela para que não fosse ouvido por Ahan, que estava cozinhando. De qualquer forma, agora não é o melhor momento? Quando você vai convidá-la para um encontro? É encontro. Kokoug. Nós vamos apenas dar uma passeada. Taeyuki suspirou. Parecia que ele não seria capaz de pedir por um encontro antes de ficar velho. No final, Taeyuki gritou. Noona! Kang-suk quer que você passeie com ele neste fim de semana. Ia. Ia. Hey! Kang-suk ficou envergonhado. Mas Ahan olhou para ele com uma expressão de espanto. Então, ela olhou para Kang-suk como se estivesse esperando por algo. No final, Kang-suk se resolveu e chamou Ahan para sair. Ug. Isso é sério. Ahan. Você tem tempo para ir a um lugar comigo neste fim de semana? Ahan bateu palmas alegremente. Vá. Sair juntos? Então eu vou preparar alguma comida para levarmos. Taeyuki suspirou enquanto olhava para Han e Kang-suk. Esse seria o primeiro encontro deles. Depois de 3 meses. Quanto tempo levaria para se tornarem um casal? Talvez ele devesse ajudar um pouco. O incidente do hipo passou em um instante. Taeyuki se debruçou sobre a mesa da sala de aula e gemeu. Eu preciso conseguir dinheiro. Eu também preciso ajudar Kang-suk e Oh! Eu deveria dar um tempo na escola? An Euyang ouviu as queixas de Taeyuki. Taeyuki. Você não pode faltar aulas. Vá para casa depois que as aulas terminarem. Ug. Você ouviu? An Euyang disse com uma voz séria. Os exames finais são na semana que vem. Você se preparou? Taeyuki olhou para ela fixamente. Recentemente. Ele não se preocupou muito com os estudos. A prova disso era que sua estatística de inteligência não tinha subido. Eu acho que não. Você parecia preocupado com alguma coisa. Você não disse que iria ser o número 1 da escola se tivesse tempo para estudar? Ha ha ha. Bem. Posso te ajudar com lições especiais de novo. An Euyang estava estranhamente hesitante. Parecia que ela queria dizer algo. Há algo que você quer me dizer? Ah. Não. Vamos estudar juntos de novo. Como da última vez. Você vai para minha casa durante o fim de semana? Taeyuki percebeu que Euyang estava pedindo ajuda. Euyang. Alguma coisa está acontecendo? Se você não se importar, eu posso ouvir sua história. An Euyang olhou para Taeyuki com olhos cheios de sentimentos. Então, ela lentamente explicou a situação. Taeyuki. Isso. Você sabe. An Euyang tinha uma irmã mais velha. No entanto, ela recentemente se envolveu em um esquema e fugiu de casa. Taeyuki ficou preocupado depois de ouvir a história. Sua cabeça estava prestes a explodir apenas com seus próprios problemas. Mas agora ele precisava ajudar a família de Euyang também? Que benefícios existiriam? Taeyuki mordeu o lábio. Ele percebeu que sempre pensava muito antes de fazer qualquer coisa. Ele era igual à grande mama. Quando usava as habilidades criminais.
Agia como um criminoso. Ele recebeu uma enorme ajuda de An Euyang. Ele poderia aumentar rapidamente suas estatísticas de inteligência. Ele poderia finalmente se tornar um estudante modelo de verdade. An Euyang agora estava pedindo ajuda. Como poderia recusar apenas porque não receberia nada em troca? Taeyuki pensou por um momento. Atualmente ele estava em terceiro lugar na escola. Até que fosse para a universidade. Precisaria das habilidades de estudos de An Euyang. Se a ajudasse agora, então poderia usar suas habilidades de estudos no futuro. Ele estava se movendo para poder usar as habilidades de An Euyang. Taeyuki chegou a uma conclusão e disse para An Euyang: se você não se importar, eu vou ajudar. Vamos falar mais sobre isso em seu quarto. Sim. Oh, obrigada. Taeyuki. An Euyang ficou sinceramente agradecida. Naquele momento, Taeyuki sentiu algo como uma facada em seu peito. Então, há 3 coisas que precisam ser resolvidas. Estarei bastante ocupado por um tempo. Taeyuki olhou calmamente para o rosto de An Euyang. Ele estava realmente feliz em ver sua expressão alegre. Depois de comer a refeição energética de An Euyang, Taeyuki deu uma volta pela casa. É meio estranho que nunca tenha ninguém aqui enquanto estamos estudando. Agora já fazia um mês desde a primeira vez que Taeyuki havia visitado a casa de Euyang para estudar. No entanto, ele nunca viu a família dela. Nem mesmo uma vez. O pai dela não era o diretor de um hospital geral? E se eu não me engano, a mãe dela também está internada por causa de um tratamento. Ela falou que o pai dela só visitava a casa uma vez por semana. Ele entendeu o porquê de essas 2 pessoas estarem sempre ausentes. Mas o problema era a irmã mais velha. Fugir. Taeyuki olhou calmamente para o rosto de An Euyang. Ela falava casualmente. Mas era possível ver a escuridão no fundo de seu olhar. Eun-Uni não se dá bem com o meu pai. Ela não quer estudar e fica brincando o dia todo. Então ele forçou ela a entrar em um internato. Esse foi o início de tudo. Taeyuki sentiu algo e perguntou com a voz baixa. Sua irmã frequentou o colégio L? Sim. Uma escola prestigiada. Com uma alta taxa de aprovação nas universidades. E esse ano? Sua irmã faz 25 anos? Isso mesmo. Como você sabia? Taeyuki fechou a boca. Ele não pensou que esse relacionamento podia existir. Ele tinha lembranças dos próximos 14 anos. A maioria de suas memórias eram sobre criminosos e sobre a prisão. Então, havia o momento em que ele estava prestes a receber a pena de morte. O problema aconteceu no dia anterior à execução. Naquela época, ele havia encontrado algo que não era humano. Aquilo tinha furos no lugar dos olhos e uma boca que se resumia em um rasgão de orelha a orelha. Sempre que aquilo ria, sangue escorria pelo seu rosto. No final, Taeyuki não sabia o que era aquilo. Ele apenas lembrava que eles tinham feito um acordo. Ele falou sobre a morte de Arran e de Taimin. Seu Taimin se tornou um advogado, já que queria salvar Taeyuki. Mas lutou até o fim sem encontrar nenhuma prova. Ele foi assassinado ao ser jogado no fundo do mar com um bloco de concreto nos pés. Seu Arran foi demitida depois que as pessoas descobriram que seu irmão era um assassino.
Ela se envolveu em um esquema de pirâmide com um amigo e acabou arruinada. Ela perdeu tudo e cometeu suicídio. Este era o futuro do qual Taiyuki se lembrava. A razão pela qual ele não queria se lembrar disso era porque o esquema de pirâmide tinha destruído a vida de Ahan. A pessoa que havia apresentado o esquema para Han atualmente tinha 25 anos. E, além disso, tinha frequentado o colégio L. Isso era uma simples coincidência? Taiyuki fez uma expressão assustadora sem dizer nada, fazendo com que Eun Yang balançasse as mãos na frente de seu rosto. Oh! Desculpe. Eu estava pensando em algo. Continue a história. Taiyuki disse isso com uma expressão casual. Sim. An Eun-yang retomou a explicação. Sua irmã, Eun, pensava na escola como um tipo de prisão e só brincava todos os dias. Então ela conheceu o líder de uma gangue e eles se apaixonaram. A Uni deixou uma carta dizendo que estava arrependida e desapareceu. Ela até levou as coisas dela embora. Papai ficou furioso e a deserdou. Foi a primeira vez que eu vi ele assim. Mas como você descobriu que ela está envolvida em um esquema de pirâmide? Isso foi há alguns dias. Eu estava voltando para casa e um homem em uma motocicleta veio com uma mensagem para a irmã mais nova de Eun. Você viu o rosto desse homem? An Eun-yang balançou a cabeça. Ele estava usando um capacete. Só entregou esse bilhete. Taiyuki pegou o pedaço de papel que Eun-yang tinha nas mãos e leu o que estava escrito. An Eun está em risco de entrar em um esquema de pirâmides. Tivai International. Era suspeito. Não importava como se olhasse para isso. Você falou para o seu pai? Não, ele rasgaria o bilhete assim que visse o nome dela. Taiyuki sentiu algo estranho quando olhou para Eun-yang, que não se preocupava sequer com a própria segurança. Ela acreditava mais em si mesma do que em seus pais. Ele sentiu como se estivesse com um bocado de areia na boca. Talvez isso seja um trabalho para a polícia. As mãos de Eun-yang começaram a tremer depois da resposta de Taiyuki. E isso mesmo. Desculpe. Eu só queria saber o que Taiyuki. Não. Eu não quero ser um fardo. Taiyuki sentiu um aperto no peito. Era possível que isso pudesse terminar assim? Uma empresa de negócios em vários níveis era um negócio aparentemente legítimo. Sem nenhum problema. Se houvesse uma denúncia para a polícia, eles viriam que havia algo de errado. O que aconteceria se uma investigação de fato acontecesse? A diferença seria irrisória. Algumas pessoas influentes da empresa seriam presas, mas certamente não conseguiam capturar todos do esquema. Eles simplesmente criariam outra empresa e continuariam fazendo a mesma coisa. Taiyuki suspirou devagar. Sim. Este é o caso. Se a Eun realmente for amiga da Nona, então eu vou entrar neste caso. Se não houver nenhuma conexão entre elas, então eu conversarei com Kang Suk-un. Taiyuki pegou o telefone para enviar uma mensagem para Han. Nona. Você tem uma amiga chamada Eun. Do ensino médio? Bip. Ele pressionou o botão de enviar. Qual resposta receberia? Taiyuki engoliu a saliva. 30 segundos depois a resposta chegou. Sim. Essa pessoa é amiga da Nona. Já fazem alguns anos que nos conhecemos. Ela entrou em contato com você pelo meu telefone antigo? Diga para me ligar.
A boca de Taiyuki secou. Como esperado. A Han e Eugeon eram amigas. A Eugeon levou a Han para o mundo das empresas de pirâmide. Se ajudassem Eugeon agora, então poderia mudar o futuro de seu Han. Taiyuki olhou para Euyang, que parecia estar a ponto de começar a chorar. E se ele de repente mudasse de ideia e dissesse que iria ajudar? Oh! Espere! Existe um método! Seu Taiyuki se lembrou de algo que poderia ser considerado o romance de um homem. Euyang. Estou entediado. Você quer jogar pedra? Papel ou tesoura? Se você ganhar, então eu vou te ajudar com isso. E se eu ganhar? Então você vai ter de me ajudar com uma nova mágica. An Euyang ficou vermelha de raiva. Mas mesmo assim aceitou jogar. Taiyuki, que estava tentando perder intencionalmente, usando a habilidade de apostas, sentiu vontade de chorar. Isso era algo que ele nunca imaginou que iria fazer. Tiva International é uma empresa de marketing multinível que foi criada há 10 anos e continuará operando por mais 14 anos. Taiyuki murmurou enquanto olhava para o prédio de 15 andares à sua frente. Este edifício era da Tiva International. Geralmente, uma empresa de multinível tinha cerca de 1.000 membros e bilhões de won em giro. É por isso que eles tinham um edifício tão grandioso. Eles lucravam pelo menos 10 vezes. Não. Mais de 100 vezes que empresas normais. Havia uma regra geral. Se você não faz outras pessoas entrarem para o esquema, então não há como sair dele. Talvez tivessem centenas de pessoas presas no prédio. Isso não é um prédio. É como um calabouço. O interior dele provavelmente era modificado e parecia um labirinto. As pessoas não poderiam sair sem ter um mapa. Primeiro, Taiyuki analisou a situação. Mas parecia que ele tinha que se preparar adequadamente antes de entrar em ação. Existem zeladores e guardas entrando e saindo o tempo todo. Taiyuki de repente teve uma boa ideia para se infiltrar na Tiva International. Ele se vestiria como um zelador e entraria. Para fazer isso, precisaria de roupas adequadas. Em momentos assim que a internet é útil. Vamos ver, um uniforme de zelador. Nos velhos tempos, ele encomendou o uniforme de guarda em uma empresa especializada em uniformes e demorou muito para ficar pronto. Em comparação com isso, os negócios pela internet eram muito mais práticos. Uma loja de segunda mão vendendo uniformes de zeladores que possuía 5 milhões de clientes chamou sua atenção. Devo comprar da vovó Wang uniformes. Eles parecem ser confiáveis. Ele viajou por algumas paradas de metrô para falar diretamente com a pessoa. Taiyuki chegou no lugar depois de 30 minutos e conseguiu o que queria. Então, vou me trocar no banheiro. Ele se vestiu como um zelador nos banheiros do metrô e molhou a cabeça com água. Ele usou um creme para parecer mais velho. E agora realmente parecia com um zelador. Então voltou para a entrada do prédio, onde foi detido por um guarda. O que você está fazendo? Taiyuki usou a variação de voz para que ela ficasse parecendo com a de alguém mais velho. Quem se não está bem? Então vim para substituí-lo. O guarda analisou Taiyuki de cima a baixo. Eu não ouvi falar sobre nada disso.
É por isso que eu estou te informando. Oh, é assim então? Entre. Sim. Continue com o bom trabalho. Em um prédio deste tamanho, havia pelo menos 10 zeladores entrando e saindo o tempo todo. Pelo menos um deles teria o sobrenome Kim. Taiyuki encolheu os ombros e entrou no prédio. Até agora tudo correu bem. O problema será onde encontrar a Eugeon. O prédio parecia ter muitas salas em cada andar. E existiam 15 andares. Levaria alguns dias para olhar todas as salas. Nesse momento, houve uma confusão na entrada. Eu sinto muito, estou atrasada para um seminário. Uma mulher de terno estava conversando com um segurança. Taiyuki sorriu enquanto assistia a cena. A Eujona apareceu sem eu precisar me esforçar. Ele encontrou a pessoa que estava procurando. Ela tinha o rosto mais maduro do que na foto que ele tinha visto. Ela estava usando um terno caqui e estava com o rosto maquiado. Ela literalmente parecia uma nova contratada. Mas quando ele olhou melhor, viu algumas semelhanças entre ela e An Euyang. An Eugyeon correu para as escadas enquanto estava usando sapatos de salto alto. Surpreendentemente, o prédio não tinha nenhum elevador. Isso era para que as pessoas não conseguissem fugir com facilidade. Taiyuki seguiu-a lentamente. O seminário reunia as pessoas que acabaram de entrar no esquema para explicar o sistema da empresa. Um homem de meia idade ligou um projetor e começou a fazer um discurso. Taiyuki atravessou a porta dos fundos e se sentou casualmente. Ele colocou as roupas de um guarda. Na sala de seminários, dezenas de homens e mulheres de várias idades estavam sentados. An Eugyeon estava entre essas pessoas. Ela é idiota? Uma pessoa com esse tipo de mentalidade. Todos na sala respondiam as coisas juntos, mesmo sem ter entendido. Obviamente. Mais da metade das pessoas na sala eram idiotas. O homem de meia idade cuspiu. Lembram do FMI em 1977? Vocês sabem o que causou aquilo? As pessoas levantaram as mãos. As pessoas compraram e venderam produtos estrangeiros. As coisas do exterior não são luxuosas? O homem disse. Todos vocês sabem? Alguns vão ensinar as coisas com livros didáticos. Mas eu não. Na verdade, isso é algo que as grandes empresas e o governo não podem fazer. O homem sacudiu a cabeça e gráficos e entrevistas apareceram no projetor. No final, as grandes empresas serão as erradas por economizar dinheiro. Mas o que acontece? Todos os trabalhadores são forçados a se aposentar antes do tempo. Se as pessoas estão muito endividadas, então acontecem suicídios. Seus irmãos, que vivem com vocês, terão que limpar a bagunça. Isso é por causa do consumo excessivo? As pessoas querem viajar para o exterior e comprar produtos estrangeiros. Como vocês conseguirão trabalhar assim? As pessoas na sala do seminário ficaram todas caladas. Então, vocês devem colocar a sobrevivência de vocês acima a de outras pessoas, independentemente da reforma trabalhista. As pessoas fazem o que podem para viver gastando o mínimo possível. Se vocês dizem que as coisas são difíceis, é porque não se esforçam o suficiente. Vamos nos comprometer. Compartilhem a dor. Quem pagará o salário de mais de 2 milhões que vocês ganharão aqui?
Ninguém levantou a mão. Vocês sabem o porquê? É porque as coisas não são distribuídas corretamente. Distribuam. São distribuídas corretamente? Essa é a questão. Vocês devem receber o máximo que conseguirem. Então, desenvolvemos um novo sistema de marketing. Agora, prestem atenção na tela. As pessoas que acabaram se distraindo um pouco começaram a ouvir o homem. Taiyuki olhou para o homem que estava chamando a atenção da multidão. Seu carisma estava dominando o público. Choi Sung-yeol. Você estava aqui. Um dos membros da lista negra. O golpista Choi Sung-yeol estava aqui. As palavras de Choi Sung-yeol estavam repletas de eloquência. Ele falava uma mentira a cada 10 verdades. Dessa forma, parecia que estava falando apenas verdade. As palavras de Choi Sung-yeol eram simples. As grandes corporações consideram os funcionários o mesmo que escravos. Além disso, elas subornam políticos para tentar aprovar leis de reforma trabalhista. Não importa o quanto alguém trabalhe. Essa pessoa pode ser descartada como roupas velhas. Essas pessoas jamais seriam recompensadas pelo esforço. No entanto, na Ativae as coisas seriam diferentes. Para uma pessoa se juntar à empresa, precisaria comprar uma determinada quantia de ações. Não era um relacionamento entre empregador e empregado, mas sim onde todos eram donos da empresa. Se surgissem bons resultados, então a remuneração aumentaria. Quanto maior a renda, melhor seria a distribuição dos lucros. Bem, parece uma história plausível. Taiyuki estalou a língua. Não seria bom se todas as pessoas fossem donas de uma empresa. No final, os objetivos de cada um e a exploração iriam crescer demais. No entanto, Choi Sung-yeol era extremamente bom em convencer as pessoas. Havia homens e mulheres ao seu lado. Todos eram pessoas da Ativae. Os idosos o elogiaram usando seus anos de experiência, enquanto os jovens disseram que estavam apaixonados pelas funções. Havia aqueles que não tinham conseguido empregos adequados e, agora, estavam vivendo bem. Cada um deles tinha palavras de louvor. O louvor, tão suave quanto manteiga, saiu da boca de cada um e chegou aos ouvidos das pessoas. Enquanto o senso de confiança aumentava, o golpe final foi dado. Caso se juntassem agora, então poderiam ter um bom cargo. Eles poderiam alcançar o status de pessoas que trabalharam por anos em um instante. Dessa forma, as pessoas foram persuadidas. Entrevistas com funcionários da Ativae foram transmitidas na tela do projetor também. Os participantes estavam olhando para a tela com o rosto corado. Veja isso, muitas pessoas estão fazendo mais de 5 milhões por mês. Você está disposto a fazer isso? Você não tem experiência? Te falta entusiasmo? Uma pessoa que ganha cerca de 800 mil por mês se tornaria outra pessoa. Uma que ganharia mais de 10 milhões por mês. E isso apenas nos primeiros meses. Um homem que disse que estava em seu primeiro ano no emprego, tirou a chave de um carro importado do bolso e a sacudiu. Agora,
Tudo estava demonstrando uma situação perfeita. Taiyuki riu. Parece que ele fez uma cópia da chave de um carro usando o símbolo de uma marca de luxo. Além disso, isso nem é uma chave de verdade. Não importa como se considere as coisas. Este suposto filme estava cheio de falcatruas. Ele foi elaborado de forma que não se poderia distinguir o que era falso ou real. No entanto, Taiyuki tinha a capacidade de ver a autenticidade de um objeto. Graças à habilidade de falsificação, seu olhar se tornou mais exigente. Taiyuki se perguntou se receberia alguma nova habilidade criminal e verificou o espelho de revelação do demônio. Não apareceu nenhuma nova habilidade. Até agora, Taiyuki havia encontrado 7 membros da lista negra. No entanto, exceto pela Grande Mama, ele não tinha conseguido habilidades de nenhum deles. Era necessário fazer uma atualização para a Nobre? De qualquer forma, o que a Eugeon está fazendo? Ela não deveria ser uma isca também? Ela não estava com o pessoal de Choi Sung-yeol. Taiyuki olhou em volta da sala de reuniões e a encontrou. A Eugeon estava sentada em um canto enquanto tomava notas do que Choi Sung-yeol falava em um caderno. Ela era extremamente parecida com a Euyang. Elas realmente são parentes. As outras pessoas estavam ocupadas conversando umas com as outras. Taiyuki se sentou ao lado de Eugeon e perguntou: Você escreveu bastante. Sobre o que é tudo isso? A Eugeon riu e mostrou as anotações. Isto? Eu estava escrevendo sobre Choi Sung-yeol Sunbai. Ele realmente é ótimo no que faz e não se equivoca em nenhuma de suas palavras. O dinheiro que ele ganha também. Eu quero ser como ele algum dia. A Eugeon estava olhando para Choi Sung-yeol com olhos repletos de respeito. Taiyuki suspirou internamente. Ela estava sendo completamente enganada. E não fazia a menor ideia disso. A boa notícia era que ela ainda não estava completamente corrompida. Eu preciso descobrir até que ponto ela já chegou. A Eugeon está trabalhando muito duro. Como você sabe meu nome? A Eugeon arregalou os olhos e perguntou. Taiyuki apontou para o crachá pendurado no pescoço dela. Eu vi o nome no seu crachá. Ah. Meu nome é Lee Cheol-su. Taiyuki deu o mesmo nome falso que havia usado no incidente do voyeur. A Eugeon assentiu. Ah. Entendo. De qualquer forma, atualmente sou um membro prata. Se eu conseguir recrutar mais 10 pessoas, então vou ser um membro ouro. Preciso trabalhar mais. A Eugeon assumiu uma postura de luta. Ela transmitia uma sensação semelhante à de Ahan. Parecia que Taiyuki estava olhando para uma criança. Taiyuki abaixou a voz o máximo possível e falou. Isso é incrível. Já é um membro prata. Você deve ter gasto muito dinheiro para já ter chegado a esse ponto. A Eugeon hesitou antes de abrir a boca. Sim. Na verdade, era o dinheiro que eu estava guardando para alugar uma casa. Eu usei tudo. Mas, eu posso fazer muito mais que isso depois que me tornar um membro ouro. A cabeça de Taiyuki começou a doer. Ela provavelmente tinha gasto milhões de won com isso. Depois de se tornar parte do marketing multinível, uma pessoa poderia facilmente conseguir um cargo superior se gastasse uma certa quantia de dinheiro. No entanto, o problema só chegava depois disso acontecer. As pessoas já haviam investido dinheiro.
Então não poderiam mais simplesmente sair do esquema. Uma vez que isso acontecesse, a empresa passaria por uma mudança de 180 graus. Reúnam mais membros. Tragam mais dinheiro. Suas ações estão em baixa. Saiam e vendam novos produtos. Havia uma exploração constante. E no fim das contas, eles não conseguiriam vender o suficiente ainda. Eugeon estava sorrindo com um rosto inocente. Eu pensei que ela iria com calma. A mulher à sua frente nunca imaginou que estava sendo enganada. Eu vou perguntar apenas uma coisa. Quantas pessoas você já recrutou? Bem, 2 ou 3 pessoas. Um idiota atrai outros idiotas. Taiyuki perguntou com uma expressão curiosa. Então, todos eles se tornaram parte de suas ações? Nesse momento, os olhos de Eugeon tremeram. Não é bem assim. Eu conseguirei mais ações quando registrar mais uma pessoa. Entendo. As pessoas que Eugeon trouxe passaram por uma consultoria com outra pessoa e foram registradas por ela. Na próxima vez, faça melhor. Foi assim? Eugeon olhou para Taiyuki com uma expressão assustada. Com base em sua expressão, parecia que ele tinha acertado em cheio. Como você sabia? Taiyuki disse a verdade para Eugeon. Se você trouxer mais 10 pessoas, então você vai se tornar um membro ouro? Sim. A voz confiante de alguns minutos atrás tinha se tornado hesitante. Esse número nunca vai diminuir. Você deve saber disso. Eugeon olhou para Taiyuki com o rosto chocado. Taiyuki a esfaqueou no peito com essas palavras. No entanto, ele precisava usar esse tipo de terapia de choque com Eugeon. Naquele momento, algo estranho aconteceu. O quê? Taiyuki notou que um cheiro estranho estava se espalhando pela sala. Era uma fumaça com um doce aroma de flores. Ele sentiu a maresia quando respirou. Os olhos de Eugeon também ficaram brancos. Então, de repente, seus olhos reagiram. Ela falou com um tom forte. Se sem chances, eu certamente posso conseguir se trabalhar duro. Ah! Está certo. Sheol-su. Sheol-su não deve pensar assim. Sheol-su também está em nossa empresa. Devemos trabalhar duro juntos para ganhar muito dinheiro. Então meu pai. Droga! Ele pensou que estava quase acabando. No entanto, a Eugeon estava completamente possuída por causa desse perfume estranho. Taiyuki mordeu o lábio e pegou o espelho de revelação do demônio para verificar suas estatísticas. Oh meu Deus! Todas minhas estatísticas estão diminuindo rapidamente. Sua inteligência, que tinha aproximadamente 50 pontos, estava agora abaixo dos 40. Taiyuki percebeu que sua capacidade de raciocínio estava gradualmente diminuindo. Eles usaram alguma droga alucinógena? Ele torceu o dedo mindinho da mão esquerda para voltar ao normal. Quando os ossos se torceram, as suas estatísticas pararam de diminuir. Taiyuki grunhiu, mas não gritou. Este não é o método normal de uma empresa de multinível. Espere um pouco. Choi Sung-yeon não tinha um parceiro? Ele não era um criminoso que trabalhava sozinho.
Ele dava golpes com um colega ainda pior que ele. O nome da outra pessoa, que também estava na lista negra, surgiu na mente de Taeyuki. Produtor Kim Jong-yang. Ele era um criminoso famoso que produzia shows bizarros. Um produtor. Então, a fragrância que fazia esse efeito alucinógeno surgir. Talvez houvesse mais de 3 criminosos reunidos no local. Droga! Eles estão todos reunidos. Golpista Choi Sung-yeol. Produtor Kim Jong-yang e uma pessoa desconhecida que usava fragrâncias. Ativa International era um lugar cheio de criminosos. Taeyuki mal conseguiu vencer o Ippo ao usar todas as suas habilidades. Desde então, ele não tinha conseguido novas habilidades ou alguma atualização. E esse lugar ainda tinha pelo menos 3 criminosos. Além disso, havia o homem desconhecido que enviou a mensagem para Eu Yang. Quem era ele? Taeyuki mordeu o lábio enquanto pensava nisso. Mas o fato de que o produtor está aqui. Infelizmente, não havia muito sobre ele na lista negra. No entanto, ele lembrou sobre o Circo da Morte, administrado pelo produtor. Era um show chamativo sobre desejo e traição. Taeyuki pensou na estrutura do prédio. O interior era muito menor quando comparado ao tamanho. Parecia que existiam salas secretas que não poderiam ser acessadas ao usar uma rota convencional. Talvez o produtor estivesse planejando o Circo da Morte. Taeyuki percebeu que havia apenas um caminho para que Eugeon escapasse disso. Eugeon, se houvesse uma maneira de aumentar sua classificação na empresa de uma vez, o que você faria? O D de uma vez? Não para ouro, mas para platina. Eugeon cobriu a boca com as mãos depois de ouvir as palavras de Taeyuki. Era a mesma classificação de Choi Sung-yeol. Ele liderava milhares de membros ouro e prata e ganhava uma enorme quantia de dinheiro com isso. Se sério? Se você tem algum tipo de dúvida, pode perguntar para Choi Sung-yeol. Taeyuki não deixou de notar o fogo ardente nos olhos de Eugeon. Ela realmente era uma mulher fácil de se convencer. Se realmente existe um método para isso, então eu certamente faria qualquer coisa. Provavelmente não é como está pensando. Você poderia morrer. Como você sabe disso? Por acaso você não é um membro comum? Taeyuki sorriu. Ela finalmente tinha entendido. Eu vim por isso. Você entende? Ah. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Então? Você quer alcançar a posição de membro platina comigo? A Eugeon soltou um gemido estranho enquanto hesitava por um momento. E depois de um tempo, ela chegou a uma conclusão e concordou. Eu aceito. Eu deveria colocar minha vida em risco para ganhar dinheiro. Ugh! Esta mulher! Ela faz ideia do que está falando? Taeyuki gritou silenciosamente. As palavras quase o fizeram vomitar. Ele precisava mostrar a realidade para Eugeon. Sim. Vamos tentar. O Circo da Morte. Se eu prestar atenção, então eu devo descobrir o que é necessário. Você pode esperar um pouco? Eu tenho que dizer algo a Choi Sung-yeol. Certo. Taeyuki foi até a parte da frente da sala. Duas pessoas estavam conversando despreocupadamente com Choi Sung-yeol. Taeyuki sorriu ao se aproximar dele. O que está acontecendo?
Eu vi você conversando com Eugeon. Houve algo que você gostaria de informar? Oh, eu quero me juntar. Eu vim quando ouvi dizer que Kim Jong-yang estaria aqui. Hã? Você veio ver Kim Jong-yang. Eugeon quer jogar. Ambos gostaríamos de nos juntar ao Circo da Morte. A boca de Choi Sung-yeol se contorceu de forma estranha. Então são candidatos. Como você atraiu a Eugeon? De qualquer forma. É um prazer te conhecer. O show está agendado para esta noite. Estou feliz por não ter que esperar. Mas tem certeza? Você ainda é jovem. Suas vidas serão nossas no momento em que se inscreverem para participar do Circo da Morte. Isso não importa. Eu vou ganhar. Choi Sung-yeol deu um sorriso brilhante. Na melhor das hipóteses. No entanto, ele tinha se candidatado para o Circo da Morte. Agora eles poderiam conseguir centenas de milhões. Essa expressão confiante é realmente boa. Então vou te apresentar ao diretor Kim Jong-yang. Naquela noite, o Circo da Morte iria começar. Choi Sung-yeol guiou Taeyuki e Eugeon até uma sala VIP. Um homem estava no local, que era extremamente requintado. Produtor. Kim Jong-yang parecia um homem comum e estiloso. Ele usava um terno elegante, feito sob medida, e estava com o cabelo cortado. Ele exalava a atmosfera de um profissional de sucesso. No entanto, era o criminoso responsável pela produção e distribuição de filmagens de pessoas correndo perigo por quase 10 anos. Suas principais produções eram filmes de perseguição, mostrando cenas de assassinatos brutais. Ele mostrava uma grande variedade de pessoas morrendo e lucrava com isso. A coisa mais terrível sobre Kim Jong-yang era que ele não fazia absolutamente nada além de preparar o cenário. Ele fez vários vídeos de assassinatos e nunca se sujou com isso. No entanto, havia um limite de lucros a serem conseguidos com esse tipo de filmagem. As pessoas eventualmente passavam a querer algo mais forte. Elas rapidamente se cansavam de ver as pessoas sendo brutalmente assassinadas. Além disso, existiam rumores de que ele estava sendo alvo da Secretaria de Investigação Federal Americana. Então, Kim Jong-yang começou com um negócio conhecido como o Circo da Morte. Era um jogo onde as pessoas arriscavam as próprias vidas em situações extremas. As pessoas assistiriam às imagens em tempo real, obtidas através de câmeras de vigilância. Não era um vídeo gravado, a situação era algo fresco, que estava acontecendo enquanto os espectadores assistiam. Era uma sensação formidável. Os conglomerados nacionais e internacionais se espalharam pelo mercado, interessados, fazendo com que os ingressos de entrada alcançassem o preço de milhões de won. O único problema era que a taxa de sobrevivência era próxima de zero, diminuindo os participantes que se candidatavam. Assim, ele sempre precisava encontrar novos participantes para o Circo da Morte acontecer. E isso não era nada fácil. Choi Sung-yeol apareceu com uma empresa multinível, Ativar International, e o esquema de pirâmide, que sugava até a medula dos seus contribuintes. Depois de serem explorados até o limite, eles participariam do Circo da Morte e arriscariam a vida. Os dois criminosos criaram um sistema tão diabólico
E aproximadamente 7 anos depois, Choi Sung-yeol e Kim Jong-yang seriam presos e condenados de acordo com as leis federais. No entanto, o sistema que eles criaram continuaria. E existiria um número infinito de vítimas. Talvez seu Ahn Tae-yuk ficou tonto. Este incidente não acabaria com a captura dos criminosos. Ele teria que destruir o sistema que criaram. Antes de se sentar, Tae-yuk enviou uma mensagem para alguém. O palco em que o Circo da Morte era montado não permitia que ondas de rádio funcionassem. Portanto, todos os preparativos precisavam ser feitos antes da entrada. Seu Tae-yuk e Eugene se sentaram e um chá fresco foi servido. À primeira vista, tudo parecia muito luxuoso. Mas Tae-yuk não tocou em nada. Kim Jong-yang observou silenciosamente as duas pessoas antes de abrir a boca. Olá! Ouvi dizer que vocês querem se juntar ao Circo da Morte. Tae-yuk respondeu enquanto secretamente enviava mensagens pelo seu smartphone. Isso mesmo. Em seguida, foi a vez de Eugene. Ela perguntou o que era mais importante para ela. É verdade que posso alcançar a classificação de membro platina de uma vez depois de participar disso? Claro. Além disso, se você tiver sorte, então pode ganhar uma quantia inimaginável durante a noite. Vá. Bem, é um pouco perigoso. Mas se você sobreviver, pode ganhar muito dinheiro. Em teoria. Assumindo que saia vitoriosa de todos os jogos, pode ganhar aproximadamente 3 bilhões de won. Era uma enorme quantia de dinheiro, que poderia mudar a vida de uma pessoa facilmente. An Eugene tomou o chá com uma expressão atordoada, devido às palavras de Kim Jong-yang. Você que é chamado de Lee Cheol-su, não vai provar nada? Eu comi algo estragado no almoço. Então não estou me sentindo muito bem. Então isso é sério. Agora que disse que vai participar do Circo da Morte, não poderá sair daqui. Devo pedir por algum remédio para você? As palavras de Kim Jong-yang eram óbvias. Tae-yuk balançou a cabeça e respondeu. Está tudo bem. Eu ficarei bem depois de descansar um pouco. Haha. Fico feliz. Então vamos falar sobre os contratos. Por favor. Veja isto. Kim Jong-yang tirou 2 maços de papel de uma bolsa. Ele parecia estar de bom humor. Lee Cheol-su e Eugene eram jovens animados. Aqueles que participavam do Circo da Morte normalmente eram pessoas em uma crise tão grave que até mesmo consideravam o suicídio. Os seus espíritos já estavam mortos antes dos jogos começarem. Um desejo de viver era necessário para tornar as coisas mais emocionantes. No entanto, isso não se aplicava a esses dois. A aparência de Eugene era particularmente boa. Os clientes ficariam satisfeitos em ver uma garota como ela gritando de dor. Talvez, esta noite, ele poderia bater um recorde de bilheteria. Os olhos de Kim Jong-yang estavam brilhando de ganância. Tae-yuk olhou para os papéis. Em resumo, era uma renúncia simbólica. Aqueles que participavam do Circo da Morte não receberiam nenhuma proteção legal. Ativar International ficaria com os direitos sobre os cadáveres. Era ridículo bastante para não ser considerado razoável. Na maior parte das vezes, as pessoas que assinavam isso estavam dispostas a morrer de qualquer forma. Então essa era uma última aposta.
An Eugêon já havia assinado o contrato. Taeyuki suspirou e escreveu seu nome. Lee Cheol-su. Kim Jong-yang estava com um olhar satisfeito. Os detalhes poderão ser vistos depois de entrarem no Circo da Morte. Boa sorte! Desejo muitos prêmios a vocês. Kim Jong-yang riu quando as duas pessoas decidiram participar do Circo da Morte. Esta noite teria mais participantes do que o normal. Além disso, as duas pessoas extras. A mulher era funcionária da TIVA International. Kim Jong-yang eventualmente a convenceria a participar do Circo da Morte. Mas isso provavelmente demoraria. No mínimo 10 anos. Ele se lembraria de considerá-la valorosa no futuro. Isso aconteceu um pouco mais rápido do que o esperado. Então a noite seria boa. Uma jovem chorando de dor era o melhor tipo de entretenimento. Mas o homem era estranho. Ele se chama Lee Cheol-su? Ele não era um empregado da TIVAI. Mas parecia estar familiarizado com o Circo da Morte. Talvez fosse uma distração preparada por um dos espectadores. Ele é bem-vindo. Kim Jong-yang riu. Ele contatou algumas pessoas e disse para prestarem atenção em Lee Cheol-su. À primeira vista, o sistema do Circo da Morte parecia muito justo. Ganhe dinheiro ou perca a vida. No entanto, este era apenas o palco que Kim Jong-yang havia preparado. Existiriam inúmeras armadilhas para os participantes e, no final, a TIVAI seria a única a rir. Kim Jong-yang se sentou em uma cadeira e observou alguns monitores. Eles mostravam todo o Circo da Morte. Tudo o que precisaria fazer era relaxar e apreciar. Havia inúmeras atrações e armadilhas. Seria impossível sobreviver. Era impossível mesmo para um deus. Kim Jong-yang estava certo disso. Um homem de terno preto guiou Taeyuki e Eugêon para algum lugar. O prédio tinha a estrutura de um labirinto. O rosto de Eugêon estava pálido. O que estou fazendo? Ela parecia ter percebido que havia assinado um tipo de contrato e não poderia fugir. A única maneira de escapar seria se passasse por todas as atrações e usasse 200 milhões de won para conseguir um certificado de membro platina. O guia falou. Mais uma vez. Vou explicar as regras. Todos os participantes receberão 50 milhões de won por prova. O valor da vida, vocês podem pensar nesse dinheiro assim. O homem explicou enquanto caminhavam. E a Eugêon? Você tem ações na TIVA International? Esse dinheiro também será aplicado. A expressão de a Eugêon se iluminou. Minhas ações valem 100 milhões. Então vou receber isso além dos 50 milhões? O homem de terno balançou a cabeça. Não. A sua participação vale cerca de 15 milhões de won. O resto será distribuído entre os outros participantes. E isso é ridículo. Eu definitivamente comprei 100 milhões em ações. Você esqueceu que uma parte de suas ações seria transferida a seus superiores? E isso mesmo. Se ela recrutasse mais pessoas, então uma parte do dinheiro dessas pessoas seria dela. A maioria das pessoas só pensava nisso. Ela não percebeu que suas ações também seriam tomadas. Taeyuki ouviu a conversa entre o homem e a Eugêon. Ela perdeu 85% de cara. Que bastardos tiranos! Isso significava que os membros definitivamente não poderiam ir além da classificação de membro prata. Eles sofreriam para sempre e acabariam sendo forçados a participar do Circo da Morte.
O homem ficou na frente de um portão de ferro firmemente fechado e entrou em contato com alguém através de um rádio. Então, houve um som pesado e o portão foi aberto. Nós chegamos. Meu papel acaba aqui. Desejo que vocês possam conquistar muitas coisas. O homem de preto se curvou e desapareceu pelo caminho de onde eles tinham vindo. Eugeon estava com uma expressão confusa enquanto olhava para dentro do lugar. Um jogo de vida ou morte. Ela imaginou um lugar escuro como um porão, protegido por vários homens. No entanto, o interior do local era completamente estranho. Era quase como um parque de diversões? Havia bonecos de mascotes por todos os lados. Existiam também alguns brinquedos espalhados pelo lugar. Sim. Isso não é melhor do que o esperado? Taiyuki encolheu os ombros. Tudo parecia com atrações comuns. Mas eles ainda não sabiam nada sobre o horror do lugar. À medida que os dois entraram, uma pessoa fantasiada como uma boneca apareceu e entregou um dispositivo para cada. Taiyuki suspirou e aceitou. Agora. Irá começar de verdade. Uma vez que colocou o dispositivo no peito, ele revelou o número 50. Isso significava que até o momento ele tinha ganho 50 milhões de won. Basta colocar isso no peito? An Eugeon fez o mesmo e o número 65 apareceu. As duas pessoas entraram. Então, escutaram um anúncio. Uma vez que existem dois participantes extras. Vou explicar mais uma vez. Seu dinheiro eletrônico diminuirá em 10 milhões a cada hora. Uma vez que ele chegar a zero, você estará automaticamente eliminado. Então tenham cuidado. Espero que vocês conquistem muitos prêmios. Taiyuki pegou na mão de Eugeon, que estava desesperada. Algumas pessoas estão brincando na roleta dos piratas. Taiyuki apontou para um lugar um pouco distante. Duas pessoas estavam jogando um jogo pirata. Havia um pirata no barril. E as pessoas enfiavam as facas nos orifícios do barril. O vencedor seria aquele que fizesse o pirata saltar. O barril era grande o suficiente para caber uma pessoa. O homem que estava dentro estava com o rosto pálido, enquanto mordia o lábio. A pessoa que estava do lado de fora estava hesitante a respeito de qual buraco esfaquear. Havia 10 atrações no local. Cada uma tinha uma placa explicando como funcionava. An Eugeon leu a placa da roleta dos piratas. Depois de entrar, 3 facas devem ser inseridas antes de sair. Se tudo correr bem, você receberá 10 milhões de won. Você pode ganhar mais 10 milhões de won por vitória. Se falhar, então o dinheiro da pessoa com a faca será tomado. Há um total de 9 buracos. Tome uma boa posição. Afinal, se ela for boa, você pode acabar sendo esfaqueado apenas nos braços ou nas pernas. Bom, então é assim? O homem segurando a faca gritou. Há apenas mais um e terei 90 milhões de won. Me desculpe. Mas só mais uma. O homem dentro do barril gritou. Mas o homem que estava segurando a faca não parou. A faca perfurou o barril e sangue vazou. An Eugeon cobriu a boca com as mãos enquanto observava. Este é o quarto fracasso, ele está com azar. Fracasso? Ele teve sucesso em uma coisa. A pessoa de dentro não morreu. Mas a faca. Somente um dos 9 buracos não possui um dispositivo instalado. Qualquer buraco esfaqueará a pessoa dentro com uma faca. Como ele poderia sobreviver depois de tantas facadas?
Esta é a roleta dos piratas. E você está assistindo agora. Taiyuki explicou com uma voz calma. No entanto, a informação era cruel. E ridículo. Não, como? An Eugeon se sentou onde estava. A partir de agora, os jogos dos quais eles teriam que participar eram completamente bizarros. Taiyuki disse. Então vamos para a próxima atração. Ele puxou Eugeon e caminhou até a próxima atração. Circo da Morte. Era um parque de diversões louco onde aqueles que entrassem morreriam. Era sistematicamente impossível sobreviver nesse local. No entanto, seu Taiyuki não era comum. Ele estava certo de que poderia sair vitorioso. Taiyuki circulou pelo Circo da Morte e explicou o funcionamento de cada uma das atrações para Eugeon. Uma por uma. As regras do jogo da morte, que foram ditas por uma voz calma e suave, ficaram gravadas na cabeça de Eugeon. O próximo lugar ao que chegaram era uma piscina que tinha água até a altura dos joelhos. Há uma almofada cilíndrica flutuando na água. Talvez ela seja para ajudar a chegarmos ao outro lado. Taiyuki se aproximou da placa e disse. Se tudo correr bem, receberemos 30 milhões de won. Mas o líquido é ácido clorídrico. Se alguém escorregar e cair no líquido, até os ossos vão derreter. Mas o pior de tudo é que não tem muito ácido. Então a morte não será rápida. Você teria que suportar alguns minutos de dor enquanto seus pés derretem. O nome da atração é Ponte da Dor. O nome não é adequado? Esse era um método que frequentemente aparecia em programas de entretenimento na televisão. Havia um líquido vermelho no meio do ácido, parecido com calda de morango e, além disso, havia alguma coisa flutuando em um canto. Taiyuki falou enquanto apontava para essa coisa. Parece que um desafiante já falhou. Mas ainda assim, acho que essa atração paga melhor que as outras. Estamos perdendo dinheiro enquanto avaliamos as coisas. Você quer tentar? Eu não. Como eu poderia fazer isso? As outras atrações só fariam com que perdessem dinheiro em caso de falha. Mesmo se sofressem com dor, não havia uma chance de morte garantida. No entanto, a ponte da dor iria resultar em morte se a pessoa não conseguisse escapar instantaneamente. Além disso, o líquido vermelho e aquela coisa flutuante fazia a atração se tornar repulsiva. 30 milhões de won poderiam ser conquistados com alguns riscos. Taiyuki se lembrou dos programas de entretenimento novamente. Um obstáculo seria colocado em uma piscina normal e o competidor teria que chegar ao outro lado. Caso ele caísse, então só se molharia na água. Mesmo assim, a taxa de sucesso nesse tipo de prova não era alta. Para eles, a coisa mais difícil era correr sobre um cilindro. Outras coisas que eles poderiam fazer era agarrar a almofada cilíndrica no caso de escorregar e cair. No entanto, as almofadas cilíndricas eram especiais. Elas literalmente se virariam e bateriam na água. Uma queda significaria a morte. Seria difícil seguir em frente nesta situação, mesmo se a pessoa fosse forte. Além disso, isso não seria o fim. Taiyuki olhou para o grande ventilador que estava instalado no meio da piscina. Ele estava desligado agora, mas começaria a funcionar a qualquer momento. Em primeiro lugar, a Ponte da Dor é uma atração impossível. Depois de ver que alguém já tinha falhado, ninguém mais iria desafiar essa atração. Taiyuki sabia como Kim Jong-yang se beneficiaria com isso.
O Circo da Morte tinha uma hora determinada para fechar. E nesse momento, os que acabavam com pouco dinheiro raramente saíam. Se eles conseguissem entre 20 e 30 milhões de won cada, então eles poderiam receber até mesmo 200 milhões de won. No entanto, não havia tempo suficiente para participar de todos os desafios. Então, essa ponte se tornaria uma tentação para obter dinheiro suficiente e conquistar a liberdade. Claro, era como uma arma carregada. Os participantes inevitavelmente colocariam os pés na ponte. E assim que começassem a travessia, o resultado seria mais líquido vermelho na piscina. Então vamos para a próxima atração. An Eugêon agarrou-se a Taeyuki enquanto eles seguiam adiante. Ela não conseguia falar de forma adequada, visto que estava extremamente chocada. Mimi, desculpe. Vamos dar uma pausa. Ainda há muito o que ver. E o tempo é dinheiro. Como você pode ver, a maioria das atrações acabam gerando conflitos entre as pessoas. É melhor nos movermos o mais rápido possível. Não havia tempo a ser perdido. An Eugêon respondeu com uma voz esganiçada. Eu não consigo mais. 10 minutos? Não. 5 minutos. Então vamos dar uma pausa de 5 minutos e depois voltamos à exploração. Ele viu um lugar onde poderiam dar uma descansada. Havia cadeiras e uma mesa e, ao lado disso, havia uma máquina de vendas automáticas. Eu vou tomar algo. Eu recomendo que você não consuma nada aqui, mesmo se estiver com sede. Os dispositivos são todos modificados. Existe a possibilidade de acabar ingerindo algo estranho. Eugêon mordeu o lábio. Ela lembrou do chá e dos doces que tinha consumido anteriormente. Então, o que eu comi? Bem, é possível. Mas foi você quem quis comer aquilo. Eu acho que este é um preço que deve pagar. Eugêon não pôde responder e olhou para a mesa. Era possível escutar pequenos soluços. Taeyuki olhou para ela, que estava chorando, com olhos frios. Ela era a pessoa que arruinaria Han. Claro. Isso também era a responsabilidade da Tiva International e do Circo da Morte, organizado por Kim Jong-yang. No entanto, isso não significava que os pecados de Eugêon poderiam ser perdoados. Ela já tinha atraído várias pessoas para essa empresa. Se ele tivesse que dizer algumas palavras cruéis, toda pessoa deve se responsabilizar por suas escolhas. An Eugêon se inscreveu para o Circo da Morte. E agora estava pagando por isso. Mas ela ainda tinha algo mais. O pecado de atrair pessoas para o esquema de pirâmide. Isso era algo que não poderia ser facilmente resolvido. A Nona deveria saber quantas pessoas sofrerão pelos seus erros. Quantas pessoas você trouxe para esta empresa? Todos terão fins como este. Me desculpe, eu realmente sinto muito. An Eugêon não conseguia sequer levantar a cabeça. Então começou a se desculpar. Taeyuki estava sem apetite. Ela era a inimiga que arruinaria seu Han. Ele preferia odiá-la e agir como um criminoso. Mas não podia fazer isso. Ela também era uma vítima. Ele não podia perdoá-la. Mas também não poderia culpá-la. Taeyuki queria confirmar uma coisa a respeito de Eugêon. Por qual razão ela tinha se juntado à Tiva International? Aliás, por que você estava precisando de dinheiro?
An Eugêon ficou perdido em seus pensamentos por um momento e não disse nada Então, de repente, ela começou a falar. Eu tenho uma irmã mais nova bastante diferente de mim. Eu prefiro me divertir e não me interesso muito pelos estudos. Enquanto ela é o exemplo de um estudante perfeito. Ela sempre fica em primeiro lugar. Desde a escola primária. Ela tinha uma irmã mais nova que era uma estudante modelo. An Eugêon tinha um enorme complexo de inferioridade em relação à irmã. Meu pai disse que eu deveria me casar logo, já que não sirvo para nada. Ele me apresentou para um médico de futuro, mas no final, não consegui suportar a ideia. Então fugi. Mas, acabei descobrindo que minha mãe está com leucemia. Eu queria ser alguém. Queria que ela ficasse orgulhosa de mim ao menos uma vez antes de morrer. Não apenas como a filha estúpida que fugiu. A voz de Eugêon começou a desaparecer lentamente conforme ela desabava em lágrimas. Taiyuki falou. Eugêon quer ser reconhecida pela família? Sim. Então. Me desculpe. Eles parecem ter um pensamento diferente do seu. Eugêon abaixou o rosto com uma expressão cheia de dor. No entanto, as palavras de Taiyuki continuaram. Eu vim aqui para fazer um favor para alguém. Favor? Sim. Alguém me pediu para te tirar daqui. Quem? Para ser exato, foi sua irmã mais nova. Eugêon arregalou os olhos quando soube quem havia enviado Taiyuki. As condições para ser uma família? Existe algo assim? Não importa o quanto errada você seja. Nem quão inútil é agora. Vocês ainda são uma família. Pare de ser idiota e volte logo. Ah. An Eugêon suspirou e... Então... murmurou com uma voz baixa. Eu Yang. Me desculpe. A terapia de choque funcionou? Taiyuki suspirou e acariciou o cabelo de Eugêon. Como ela pareceria se sua irmã caçula a visse agora? Ele tentou imaginar tal coisa ridícula. Mas ainda assim não conseguiu. Não. As coisas ainda estavam apenas começando. Já chega de drama. De qualquer forma, nós olhamos aproximadamente 70% das atrações. Você deve ter chegado à conclusão de que não poderá sair daqui. Sim. Isto é como um jogo de xadrez. Se perder, então perderá uma parte do seu corpo. Como se fosse um peão. Se tiver sorte ganhar várias vezes, então pode perder apenas um braço ou um olho. Você não quer sair daqui assim. Então, o que posso fazer? De agora em diante, terá que confiar seu dinheiro e sua vida a mim. Se não gosta da ideia, então pode se virar sozinha. An Eugêon mordeu o lábio. Essa era uma proposta simples. Qual é o seu relacionamento com minha irmã? Bem, ela foi gentil o suficiente para me ajudar a mudar meu futuro. Isso é tudo o que preciso dizer. Ele se tornou um estudante modelo graças a An Euyang. Eugêon pensou nisso. Ela parecia estar decidindo se deveria acreditar nesse estranho ou não. Taiyuki esperou até ela responder. Se a proposta fosse aceita, então ela se tornaria uma peça de xadrez que ele poderia usar da forma que quisesse. Sim. Eu aceito. Eu vou te dar o que quiser.
Então, por favor, me leve até minha irmã. Então, nós temos um acordo. Mas existe alguma maneira de sair daqui? Taiyuki riu e começou a explicar lentamente seus planos. An Eugeon arregalava os olhos. Cada vez mais. Conforme ouvia as palavras. E isso é impossível. Era realmente ridículo. Cha Sou-yun estava andando pelo Circo da Morte. Ele havia entendido as regras deste lugar melhor que qualquer outra pessoa. Uma grande variedade de atrações existiam nesse local. Mas havia dois tipos principais. Além de completar algumas missões especiais, havia o formato de PVP, onde duas pessoas competiriam para tomar o dinheiro do oponente. Claro, havia uma alta porcentagem de pessoas que optavam pela última opção. Em particular, as missões se tornariam fatais com o menor dos erros. Somente idiotas seriam enganados por tais coisas. Cha Sou-yun era um sobrevivente. Apesar da taxa de sobrevivência ser aproximadamente zero, ele recebeu um cartão de membro platina. Mas não estava satisfeito com isso. Ele tinha começado a sentir prazer enquanto matava os outros. Isso não podia ser feito fora do Circo da Morte. Mas dentro dele, tudo era autorizado. Além disso, ainda poderia conseguir algum dinheiro extra. Ele poderia ganhar mais de 200 milhões de won em apenas uma noite. Esta era a terceira vez em que Cha Sou-yun estava participando do Circo da Morte. Claro, ele tinha que mudar o rosto com cirurgias plásticas, já que não poderia revelar sua identidade. Apenas alguns Nativa International estavam cientes disso. Cha Sou-yun já havia devorado duas pessoas. Agora, teria que encontrar sua próxima presa. E então, encontrou dois coelhos fofinhos, escondidos perto da Ponte da Dor. Um homem e uma mulher. A mulher parecia realmente deliciosa. Além disso, pareciam estar com medo de desafiar qualquer uma das atrações. Bem, o homem. Ele estava quase nos 20 anos? Ele tinha cabelos espessos e usava uma jaqueta de couro. Parecia um marginal. Olhando para o dispositivo de identificação no peito deles, ficou surpreso ao descobrir que cada um possuía pelo menos 50 milhões de won. Cha Sou-yun lambeu os lábios e, então, se aproximou deles com o rosto expressando o máximo de inocência possível. Isso é demais! Realmente um jogo maluco. Não acho que estou pensando direito. Quem é você? A mulher perguntou. O homem apenas bocejou, com um rosto inexpressivo. Oh! Eu sou Cha Sou-yun. Vocês ainda não participaram de nenhuma atração? Sim, por quê? Eu estava procurando por alguém assim. Eu sei uma estratégia que pode fazer 3 pessoas ganharem mais de 50 milhões de won. Que tal? Vocês querem cooperar comigo? A mulher balançou a cabeça confusa. Ela não parecia estar certa de nada e... Então, o homem que estava bocejando abriu a boca. Por Deus! Eu acho que talvez. Parecia que ele era o responsável por tomar decisões. Mesmo? As chances de vitória são certas. E é realmente divertido. Cha Sou-yun riu. O oponente já estava em sua armadilha. Agora tudo o que restava era se divertir.